Ricardo, está me vendo direitinho? Boa noite. Boa noite. Tudo Positivo, bom? tudo Que bem. bom, boa noite. Você está me ouvindo bem? Vamos ver se o pessoal está conseguindo nos ouvir direitinho. Vamos aguardar um momentinho, daqui a pouco tem alguns que vão entrando, 19h33. Bom, Ricardo, essa noite a gente vai então conversar um pouquinho sobre uma dupla bem conhecida aí dos empresários das empresas do lucro real e o presumido, não é? Você quer já fazer a abertura, se apresentar para o pessoal conhecer, né, o nosso engenheiro de segurança do trabalho da Lobo Consultoria Tributária? Boa noite, Ivete. É um prazer estar aqui essa noite para falar sobre o FAP, né, a gestão de SST. É um assunto não muito conhecido, né? Você fala, é muito conhecido, é muito pouco conhecido, né? Por isso que hoje na live a gente vai ter a oportunidade aqui de expor, né, as dores, né? Vamos dizer assim, que o tomador de decisão ele não sente, né, mas a gente sabe que, eh, devido aos tributos, aos impostos, né, acaba onerando, né, a folha das empresas. E hoje à noite a gente vai debater aqui sobre essa gestão, como é que é o FAP, o que que a gente pode fazer para reduzir isso aí, mas a chamada para o evento realmente é a dor, né, que o tomador de decisão tem. Podemos iniciar, estão Não, todos aí? perfeito, podemos sim. Aí depois também fica gravado, se alguém perdeu ali o início, né? Sim. Fica gravado lá no YouTube, o pessoal vai poder sempre pesquisar a respeito, assim, espero, né? Isso que nós estamos fazendo é para agregar muito ao empresário, que a gente sabe que empresário brasileiro, principalmente esses pequenos e médios que a gente atende diariamente, né, Ricardo? Claro, lembrando sempre, ele tem que ser do lucro real presumido para ele ter essa oportunidade de diminuir a folha de pagamento dele lá, pelo menos das rúbricas, né? Da folha de pagamento, né? Um outro momento a gente vai falar de Simples Nacional, mas hoje, então, o nosso foco é lucro real e presumido. Ricardo, muitas das dúvidas que chegam todos os dias, né, dos nossos colegas que atendem a nível Brasil, principalmente aqui também no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, onde tem os nossos colegas, Santa Catarina, eles sempre me perguntam, né, como que eles poderiam fazer, se tem como restituir para trás, se tem como só fazer para frente, como é que a gente consegue ajudar esse empresário quando a gente está falando dessa dupla aí? Bom, existem sim, ô Ivete, possibilidades, né, da gente estar reavendo aí os últimos 5 anos, tá. Eh, Muitas questões a gente às vezes precisa ingressar, né, com o meio judicial. Por quê? Porque alguns tributos, né, que foram pagos a maior, eles necessitam, né, de um aprofundamento. A gente precisa avaliar os 3 tipos de nexo que existe, né, o nexo técnico epidemiológico. Para quê? Para que a gente consiga, fazer um cruzamento de informações, né, e avaliar, né, se o tipo de benefício previdenciário concedido para aquele trabalhador, ele tem algum tipo de nexo, né, com o acidente do trabalho. Ele não tendo, nós juntamos as evidências e a partir daí a gente consegue sim reaver, tá. Tem muitos casos, Ivete, eu não vou falar que é 100%, tá, tem muitos casos, pelo valor, né, da condição ser muito pequeno, não pagar nem um advogado, a gente orienta que as pessoas não busquem, né, não procurem, né, reaver esse valor. Mas assim, é mínimo, tá. A maioria, a montante é um valor muito grande. Sim. Assim, e as pessoas não têm, né, as empresas, elas não têm muitas vezes conhecimento do valor que tem a restituir. Então, sempre tem que pesar na balança, né, Ricardo, o valor versus os custos que esse empresário vai ter para buscar esses últimos 5 anos. É isso. Sim, sim. É, é, o
acho que o detalhe maior aí é a gestão de risco, né? A gente tem que avaliar Uhum. todas as esferas. A empresa, a parte advocatícia e a parte de consultoria. Tem que ser em conjunto para tomar uma decisão se vai ou não buscar esse tributo. Na maioria das vezes vai, porque a quantidade ela acaba se pagando, né? E a empresa ainda tem condições de utilizar esse valor em uma benfeitoria e utilizar com gestão de segurança, né? Que é o mais Sim, importante é a segurança do trabalhador, né? Hoje a do gente trabalhador. está falando aqui do empresário, mas temos que também pensar no trabalhador, né? Cuidar desse nosso maior bem, né? Dentro de uma Sim, empresa. Ricardo, você comentou aqui, até estou fazendo algumas anotações aqui, né? Porque o técnico, né? O nosso engenheiro aí é você, eu sou mais da parte comercial e tento levar aí o conhecimento, pelo menos mínimo, né? Para o cliente saber que existe, né? Mas que em outro momento a gente vai ter que fazer uma reunião contigo, né? Você comentou assim que teria que ser analisada a quantidade de acidente do trabalho. Você pode explicar um pouquinho, sim, bem um pouquinho isso, que eu sempre fiquei muito curiosa, porque eu me sim, lembro que algumas análises que você faz dos nossos vários clientes que você já atendeu, principalmente lá do agronegócio, né, da indústria do agro, que eles tinham que sempre analisar quantos acidentes de trabalho e se não tinha rotatividade, é isso mesmo? isso, são duas coisas distintas, tá, ô Ivete? Já falando da rotatividade dos acidentes, o que que impacta hoje na tributação, né, na amortização aí na questão do OFAP? São os benefícios, né, o B91, B92, B93, B94, CAT com óbito, taxa de rotatividade, né? Então, assim, massa salarial e número de vínculo. Né? Então, pegando o gancho do que você perguntou sobre a gestão de afastados, o que que acontece hoje, né? Muitas empresas, elas preferem, pegar o trabalhador, o empregado e devolver ele para o INSS, né? É errado. Por quê? Porque lá no CRF, né, no Conselho Médico Federal, tem um artigo que ele fala que o médico do trabalho, né, a partir do momento que o perito lá no INSS deu para essa pessoa um afastamento, o médico, ele é obrigado a trazer esse colaborador, avaliar as condições físicas dele, de saúde, e readaptar ele dentro da empresa, né? E muitas empresas não, elas prezam por mandar o colaborador de volta. Só que quando a gente fala do SAT, né, que é o seguro que a gente já paga para o INSS para sustentar o afastamento desse trabalhador, o que, que a gente está fazendo? A gente está usando o seguro que não é para a gente utilizar, que a gente pode ter esse colaborador na empresa. E com isso, o que, que acontece? A gente consegue reduzir, né, os tributos ou reduzir a folha, porque a folha ela onera muito, né, com essa questão. E você readaptando, né, o médico juntamente com a engenharia, com a segurança do trabalho, com todos os setores, a gente consegue fazer o quê? Analisar qual que é o tipo de nexo que essa doença tem com o trabalho. Às vezes não, a doença não é do trabalho, você está mandando o cara lá para o INSS, está onerando a sua folha e ninguém está tomando nenhum tipo de ação para reduzir esse tributo, né? Então, assim, como que a gente consegue evitar isso, né? A gente tem que ter evidências. O que que é evidência? É histórico. Por isso que é importante quando alguém chega numa empresa para trabalhar, quando a gente faz lá o exame para a pessoa ser admitida, avaliar se já existe ali naquele exame algum desvio, né, fisiológico na pessoa. Por quê? Se há esse desvio, automaticamente tem que ser aberto uma CAT. Ali você já está juntando evidência para futuro você falar para o INSS, ó, quando ele chegou aqui, ele já tinha esse problema. Eu já abri a CAT, eu já notifiquei, a gente colocou ele em várias funções, não existe agravo, então eu não tenho o direito de assumir esse B91. E a gente consegue fazer isso, né? Porém, isso é muito pouco discutido, né? Isso é muito pouco discutido e as pessoas, ah, não, eu não vou fazer isso porque não vai dar certo. Dá certo. Se a gente tiver Uhum. evidência, né, tiver base técnica, não é achismo, é base técnica, a gente consegue reverter muitas situações. Então, assim, o que que é importante? A gestão dos atestados e a gestão dos afastamentos previdenciários. Gestão de atestado E gestão dos afastamentos previdenciários. de Nem todo, afastamento. nem todo afastamento previdenciário, eu, como empresa, posso aceitar. Eu tenho 30 dias, juntamente lá no INSS, tem uma junta que é chamada CAGE,
que eu posso chegar lá e falar assim, ó, eu não concordo com esse afastamento. E aí, juntando todos os laudos, todas as minhas evidências, eu consigo confirmar para o INSS que isso não, que esse nexo não existe, né? Por que, que o INSS afasta o colaborador? Porque ele não tem evidência nenhuma, simplesmente chega lá e fala, tá afastado, vai lá. E esse cabe ao médico e à empresa, né? A parte de engenharia, de segurança e o médico fazer essa defesa. Ah, sim. Nossa, isso tudo para mim é muita novidade. Olha que é o meu mundo, né? A gente aqui dentro da Lobo faz recuperação, claro, a gente só pensa nos tributos, na parte fiscal, né? E acabava que a gente nunca discutia, foi a primeira discussão que a gente teve na questão da folha de pagamento, porque aí a gente só pensa no INSS, custos com a folha de pagamento, mas esquece esses detalhes, né? Ivete, só para complementar aí, foi até bom Uhum. você falar e eu vi que você arregalou os olhos, ficou abismada com a situação. O que que acontece? Só para você ter uma ideia. Você imagina quanto que um B91, que é um auxílio acidentário, custa para o empregador? Nem o empregador, nem o tomador de decisão, nem a empresa sabe o que custa, Não. né? Isso é fácil da gente calcular. Agora você imagina se a gente aceita um B91 e ele vira um B92. Ou seja, o cara vai ser aposentado por invalidez e você não foi lá e não contestou aquilo. Ou seja, você vai ser onerado para o resto da sua vida. Vai chegar no Então, máximo, no teto lá. exatamente. Então, são situações, né, que parecem novas, mas não Uhum, é novas. A Lei 8213 de 1991, se você pegar os artigos 19, 20 e 21, desde 91 ela já fala, ela já caracteriza o que é o acidente do trabalho, né? nossa. Em 99, o decreto 3048 de 99, ele faz o quê? Ele alinha os nexos, né? Ó, você só pode colocar esse nexo aliado ao trabalho se nessa tabela aqui tiver a descrição da sua atividade, ou seja, risco físico, químico, biológico e por aí vai. Então, Uhum, assim, as empresas, não as empresas, né, o tomador de decisão, muitas vezes ele não tem essa informação, né? Muitas vezes passa pro jurídico da empresa, né? uhum. E assim, e falta muito profissional para dar esse apoio, né? Na parte Sim. jurídica, na parte do Ah, tomador de sim. decisão. Por quê? Uhum. Porque a gente está falando de dinheiro. Isso tudo é dinheiro. Quanto mais E dinheiro a como? gente manda para e quanto mais dinheiro a gente manda para o INSS, né? Menos entra ali na empresa, né, no caso, né, ela tem ali um dinheiro que ela podia gastar com segurança, ela está gastando com afastado. Enquanto você fala, eu fico lembrando das prévias, né, que a gente mandou para ti aí nos últimos meses, salvo engano, de outubro para até janeiro, né? A gente mandou várias para ti. Quando você me mandava lá para mim, para os colegas, né, a prévia de quanto que esse cliente pagou indevidamente, eu prestadora de serviço para esse empresário, eu ficava muito assustada, eu não tinha quase que coragem de falar para ele o quanto que era, né? E aí imagina se eu chego lá e dou essa notícia para o empreendedor, né? Que ele eu não uma transportadora, a gente não vai dizer nome aqui até para preservar o nome dos nossos clientes, mas uma transportadora que pequena, tinha 20 funcionários, se eu não me engano, nem isso. A gente viu que nos últimos 5 anos, ele estava 2 anos, se eu não me engano, no presumido, e tinha 150 mil. Só para ter uma ideia, né? Só para o povo aqui, pessoal, aqui, empresário, ter uma ideia. E falando nisso, um exemplo que a gente atendeu, né, nesses últimos meses, Ricardo, a massa salarial, não sei se você pode dar uma palhinha para nós sobre isso e depois, em sequência, né, eu vou falar um pouquinho das alíquotas, né? Até que número ele não precisa se preocupar, acima de tal número. Dá um exemplo assim para nós um pouquinho? Sim, referente à massa salarial, é outra coisa que tem erros assim gigantescos, né? Por quê? Porque os setores de segurança, RH e contabilidade nas empresas, eles não são amigos, né? Eles trabalham separados. E aí o que que acontece? Na hora de rodar a folha de pagamento lá pelo RH, o RH muitas vezes ele não conversa com a área de segurança nem com a área de contabilidade.
E aquela massa salarial, muitas vezes, ela é repetida de um mês para o outro. É o famoso Ctrl+C ou Ctrl+V. E manda lá para, não, tem que fechar a folha, a gente vai mandar lá no site do governo e vai. Só que o que impacta nisso aí? Quando você manda uma massa salarial errada ou equivocada, e você tem uma taxação do FAP, que vai de 0,5 a 2, se você está em 0,5, a taxa, você está na taxa bônus, né, que eles chamam. Então você não paga o tributo a maior, né? Agora, quando você manda uma massa salarial equivocada ou erroneamente, e você tem uma taxa, vamos dizer assim, de 1%, a tua folha salarial é 1 milhão, né? Vamos supor que vamos fazer uma continha de padaria. Aí você pega 1%, né? Geralmente, você pega 1% vezes o 0,5, que seria a tua taxa bônus ali. Então, se a gente fizer uma conta de padaria em cima de 1 milhão, a gente vai ter aí um tributo de 5 mil por mês, que a gente tem que pagar ali para o governo, 5 mil reais. Vai anotando aí na cabeça. Vamos pensar em 12 meses, porque assim, o FAP, quando você é taxado, isso aparece na folha durante 26 meses, né? Porque conta o 13º. Então, se em um ano, né, a gente contabiliza 60 mil, põe mais 5 mil do 13º de um ano, né? 2 anos, a gente tem 120 mil, que é o período corrente do FAP por um benefício, né? Por quê? Porque você lançou uma massa salarial errada e porque você ainda está na taxa bônus. A gente está falando da taxa bônus, tá? Aqui você não está pagando tributo, não está pagando nada. É como se você tivesse legal. Agora, vamos pegar esses números, esse mesmo % em cima de 1 milhão, né? E vamos colocar ele agora numa taxa FAP de 1, né? Vamos jogar aqui para 1 para ficar mais fácil a nossa conta. Quanto que nós pagaríamos por mês? Ué, se 0,5 por 1 a gente pagava 5 mil, né? 1 por 1 a gente paga 10 mil. 10 mil vezes 12 são 120 mil. 120 mil, né? Vamos colocar aqui uma proporção. Vezes 2 anos, né? Dá 240 mil. Aí agora você pega esse valor e multiplica mais 20, né? 20 mil. Por quê? Porque tem os 13º. São 260 mil. Isso eu estou falando quando você é taxado em 1, né? Agora vamos, já que o tomador de decisão quer pagar, vamos jogar para 3 agora, né? Então a gente joga lá para 3 vezes 1%. É muito dinheiro, né? Nossa, eu estou tão 3 vezes. assustada. Imagina quem não está nos ouvindo e Pois que a é, massa salarial fica perto ou um pouquinho maior. Nossa, ele vai parar a live por aqui, ele não vai querer nos ouvir mais. é. Agora vamos jogar a taxa máxima de 2. Né? Vamos jogar a taxa máxima de 2, com o KENAI preponderante sendo 1 em cima de 1 milhão, né? Então, o que vai acontecer? Por mês, a gente vai ter uma dívida de 20 mil. Então, a gente começou em 5, passou para 10, agora a nossa dívida por mês é 20 mil. Então, se a gente pegar uma dívida aí, vamos dizer assim, anual, né? A gente tem, com o 13º, em torno de 260 mil reais. E aí você multiplica por 2 anos, dá quase meio milhão, meio milhão. Por quê? Por causa por causa de uma taxa 1, de um benefício. Lembra que a gente falou lá logo antes dessa fala que você perguntou para me falar um pouco sobre a gestão dos atestados? Aí está a conta, ó. Essa é a conta. Então, uma pessoa, quando você fica mandando ela lá para o INSS, ela vai te custar meio milhão. Pô, com meio milhão não dá para você adaptar ela na empresa? Dá para você adaptar ela na empresa, dá para você construir outra empresa, dá para você fazer gestão de segurança, dá para fazer muita coisa, né? Oh. Mas a gente precisa ter evidência. E evidência, né? Teria que sempre ter Histórico. o acompanhamento. Deixa eu te perguntar, aproveitar, Ricardo, você então é engenheiro de segurança do trabalho, tem essa especialização, entende aí um pouquinho. Quando uma empresa, aqui nós estamos falando assim diretamente para o empresário, né? Mas daqui a pouco pode ter um segurança do trabalho aqui dentro nos ouvindo, até para pesquisando, e pode ter alguém do departamento de pessoal, né? E aí a gente tem que, né, ampliar aqui essas informações.
Quando a gente, né, empresário, contrata alguém dentro da empresa, enfim, esse conhecimento. Olha, eu trabalhei, né, muitos anos no escritório de contabilidade, sou consultora contábil, né, sou formada na área do direito e nunca ouvi falar nada disso que você está falando, claro, agora convivendo contigo aqui dentro da empresa, né? Óbvio que a gente acaba ouvindo. Mas nem na especialização, mas na pós-graduação, eu nunca ouvi falar nada disso. Por quê, Ricardo? Ivete, é assim, são dois mundos, né? Tem o mundo da Receita Federal e tem o mundo do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Tudo isso FAP, o RAT, o FACET, o ACET, o PCMSO, o E-Social, né? Todos eles têm uma parte que é tributário, né? Que são a parte aí dos tributos, e a outra parte é muito voltada para o trabalhador, né? Porém, com a questão da Receita Federal aí em 2010, através da Lei 10.666, ela estipulou a taxa FAP. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho ele agia muito pouco, né, sobre as questões, as condições do trabalhador. Uhum. Então, a Receita Federal, se você pegar a Instrução Normativa 2110, ela tem um capítulo, que é o capítulo 9, que ele fala só dos riscos ambientais do trabalho, ou seja, os riscos que o trabalhador está exposto, seja ele físico, químico, biológico, né, risco de acidente, ergonômico, enfim. Então, o que a Receita Federal ela está criando? Ela está criando não, ela já criou, né, uma malha como se fosse um imposto de renda, né? Então, você tem lá a Instrução Normativa 128 do INSS. O que a Instrução Normativa fala? Ela te dá a direção para a IN 2110 da Receita Federal. Por quê? Porque o intuito da Instrução Normativa 128 é direcionar o empregado para o perito do INSS, né? Para que ele consiga, através do INSS, ele consiga rever lá as questões de afastamento, a questão tributária dele. Porém, a lei federal, no caso a Receita Federal, é a lei que vigora no país. E muita gente não tem conhecimento. Né? Muita Uhum. gente está preocupado com o NR, está preocupado com o Sim. CIPA, está preocupado com outras coisas. Né? Só que assim, o profissional da área de segurança que está preocupado com isso e não está preocupado com RH, não está preocupado com contabilidade, Uhum. sinto muito. Daqui a pouco o mercado vai ter que expurgar. Por quê? Porque o tomador de decisão, o empresário, ele precisa de profissionais, né? Porque assim, Sim. ele não vai saber tudo. Então tem que ter os profissionais, tem que ter as consultorias, né? As empresas para darem suporte, né? E assim, são muitos temas complexos, né? Como você me perguntou aí, se você parar para analisar, né? Imaginar que o E-Social, que o PCMSO, que o PGR, que o LTCAT, que o FAP, eles todos se conversam, né? É uma coisa que hoje é atual. Se você colocar algum dado errado, você vai cair na malha da receita, né? Uhum. Então acabou aquele lance de alguém ficar vendendo, chegar ali, ó, tá aqui, o LTCAT tá aqui, ó, tá na sua Uhum. mão. Coloque embaixo do braço ou coloque na gaveta. Se você entrar lá na instrução normativa da Receita Federal, a Receita, ela orienta que você faça a gestão do risco mês a mês. Não tem mais negócio de laudo que vale por um ano, não existe mais isso, né? Nossa, Não existe mais Ricardo. isso. Então, assim, as empresas, né, quando dependendo da condição de lançamento dos dados, né, elas vão começar a ser penalizadas, notificadas Uhum. e penalizadas, né? Duas E vezes, duplamente. duas vezes, né? E quando eu te falo do LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, só pelo fato de você enviar de forma errada ou não enviar, tem uma medida provisória que ela fala que a multa é de R$ 31.000, né? O Oh. tomador de decisão, ele está sabendo disso? Se você não enviar ou deixar de enviar ou enviar de forma equivocada o PPP, você paga uma multa de R$ 3.100 a primeira vez. E aí a segunda você já aumenta, acho que é 2% em cima, depois é 4%. Isso de cada trabalhador, tá? De cada NIT. Ai, de cada PPP, um, de de cada cada NIT. um. De cada um. Se você tem 300 empregados, você vai pagar 310 em cima de cada um a primeira vez. E esse volume só vai aumentando, né?
Então, assim, Ivete, é muito simples, né? Ou o profissional ele vai buscar conhecimento, assim como eu fiz, né? Ou, infelizmente, o mercado vai expurgar, porque assim, a gente está em outro mundo, a gente está falando de tributação, né? Qual é o empresário que já escutou a segurança do trabalho junto com o RH, com contador, com tributação? Ninguém escutou falar disso, Nunca. né? Uhum. E as Não. pessoas precisam cada vez mais estar próximas. Por que que eu te falo isso, Ivete? Na hora que o RH vai rodar uma folha de pagamento, o engenheiro de segurança tem que estar sentado do lado da pessoa do RH e falar assim, ó, tá vendo esse Imagina. LTCAT aqui? Tá vendo esse LTCAT aqui, ó? Tem um colaborador nosso que a função dele aqui, ele é lixador. Ele está exposto a ruído, tá? E ruído, né? Lá dentro da NH1, ele tem os parâmetros lá que a gente tem que fazer as conversões, as contas, né? São cálculos de engenharia, mas a gente consegue chegar. E passou de 85 decibéis, a gente já tem que pagar o tributo para o colaborador, ou já tem que pagar a taxa, a alíquota, né, de 6% lá Uhum. para o colaborador, né? E aonde que está isso? Está dentro do LTCAT, né? Ou seja, foi avaliado um grupo homogêneo de exposição, foi identificado que o colaborador ele tem, né, a condição de receber essa alíquota, só que se a segurança não levar isso para o RH, como que o RH vai saber? Aí olha só a confusão. Olha, você não está me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Tá. Uhum. Aí olha só a confusão. A segurança não levou, o RH não colocou, Uhum. só que o programa ele foi lançado num evento do E-Social. Você está entendendo? As informações elas não vão bater e vai Muito cair na malha complexo. fina. É Muito muito, complexo. é muito complexo, né? É, desculpa te interromper, né? Assim, desde que o e-social foi incluído, enfim, eu vejo que há muitos anos, eu já fiz tanto curso de e-social e te digo que é melhor eu ficar aqui no comercial mesmo, né? Eu vou sofrer um pouco menos. E cada vez é mais complexo, é como você colocou, né? É a malha. Então, parece que a Receita Federal, os órgãos, eles têm uma velocidade muito grande, né, para ter esse controle, só que nós, empresários, né, o pequeno, médio, principalmente, ele não consegue acompanhar essa velocidade, né? E, claro, é proposital. Oi, Ivete, o meu mentor, ele é fiscal da Receita Federal há 25 anos. Eu conversando com ele um dia, ele me mostrou como é fácil a Receita Federal autuar a empresa. Eles não procuram não, Ivete. Eles não Não procuram. tem gente suficiente, Eles não auditor. procuram, eles não vão na empresa. Eles só têm um sistema. O próprio sistema fala para eles. Por quê? Porque os dados, você imagina uma programação, né, por trás de um programa, e aí quando passa uma informação equivocada, o sistema apita, pip, pip, Apita. e aí ele fala assim, opa, essa empresa aqui é a empresa que, né, a gente precisa avaliar. Uhum. E ali já caiu na malha fina, ele já pegou, não fica ninguém olhando qual que é a empresa, como que é a empresa. E a, Pesquisando. pesquisando. E aí o que que acontece, Ivete? Também existem muitos erros, né, na elaboração dos documentos, né? Por quê? Porque houve uma demanda de oferta e procura por esses tipos de laudos. Então, às vezes, o profissional que pega um laudo desse para fazer, o profissional não tem a proeficiência, ele não tem a qualidade para entregar o laudo que é necessário. Né? Então, o que, que ele faz? O famoso Ctrl+V, Ctrl+C, coloca o nome da empresa, vende o serviço, entrega, e a pessoa, o tomador de decisão, ele está contratando uma pessoa para fazer, né, o laudo para que ele fique dentro da lei, ele não tem conhecimento, não tem como ele pegar e saber o que está certo e o que está errado. Né? Ou perguntar algo que não, né? Porque ele desconhece, ele não tem a noção, né? Por isso que ele contrata, né? E graças a Deus aí tem as consultorias aí para É. auxiliar e alertá-lo, né? Então, Ivete, baseado nessa conversa aqui que eu tô falando para vocês sobre a facilidade que a Receita Federal tem, quem está nos ouvindo, até você, se tiver curiosidade, depois você entra no CARF, que é o Conselho Administrativo da Receita Federal. Lá dentro do CARF, você vai ver que tem empresas grandes, né? A gente não pode falar aqui, mas tem empresas grandes pagando bilhões de ações
por não ter feito um monitoramento biológico referente ao benzeno no trabalhador. Então você imagina, né, se quando você entra no CARF, você fala: "Realmente, o que ele falou tem razão". É muito fácil mesmo de poder pegar as empresas na malha, né. Por quê? Porque as empresas, elas não praticam uma gestão de segurança, elas acham que uma gestão de saúde e segurança é custo, e não é É custo, custo e não né. investimento, né? É investimento, porque se ela faz uma gestão bem feita, né, uma gestão efetiva, né, com um profissional ali correto, eu tenho certeza que ela vai ter, muitos ganhos, ela não vai ter perdas. Por quê? Porque ela vai ter evidências, ela vai antecipar, ela vai reconhecer, né, ela não vai esperar que o trabalhador ele se acidente, ela vai antecipar esses fatos, né. Então assim, um recado que eu deixo para os empresários, né, e para o tomador de decisão: a gestão de segurança e saúde do trabalhador vale a pena, não é custo. Não é custo. Tanto é a prova dos cálculos que a gente, né, tu apresentou aqui, mais ou menos uma ideia, e também a nossa experiência, né, no nosso dia a dia, que dentro das empresas até grandes, como você mesmo comentou aqui, que às vezes a gente faz aí uma prévia. Eu não sei se agora a gente tem como fazer uma prévia, como é que vai funcionar essa questão de fazer uma prévia ou não, só o pessoal mandando o resumo lá da folha de pagamento, né? Você ter uma Sim, ideia sim. se pode ou não. O que que a gente está acostumado a fazer, né, Ivete? É que essa parte aí fica mais direcionada para mim. A gente costuma pedir, né, os 3 últimos anos, né, da Uhum. folha de pagamento e o acesso ao extrato do FAP, né? Ou a pessoa imprime ou ela dá o acesso para a gente entrar. Se ela imprimir, a gente consegue também fazer os cálculos, né? Que são as ordens de grandeza, né? De percentil, de gravidade, enfim. Para quê? Para que a gente possa, né, analisar dentro daquele contexto qual é a ordem que a empresa ela está posicionada no mercado, porque isso conta muito. Quanto mais Hum, acidente tem, né? Mais lá embaixo a empresa tá. Quanto menos acidente tem, mais lá em cima ela tá, né? sim. Então, através desses dados, né, a gente consegue fazer, aprofundar no tema, né? É como eu sempre digo, né, Ivete, a gente já nem cobra, né, essa questão de fazer essa É. avaliação, porque é uma avaliação macro. Ali a gente Uhum. vai identificar se existe ou não possibilidade Sim. de a gente fazer um trabalho mais profundo, né? Por quê? Uhum. Porque aquilo ali é a ponta do iceberg, né? Quanta Aquilo ali coisa por trás, né? aquilo ali é a ponta do iceberg, né. Por quê? Porque a partir do momento que você identifica ali: "Pô, eu tô taxado em 1,2", né, então ali você já tem um FAP, a gente já tem que trabalhar em cima daquele 1,2 para saber o que que causou aquilo. Por quê? Aquilo vai te impactar durante 2 anos. Só que acabou 2 anos, você não pode mais ter 1,2, você tem que ter 0,5 sempre, né. Então Sim. é Uhum. então, é uma análise que a gente começa a fazer lá na questão dos atestados da saúde, né, tanto os atestados como da parte previdenciária. Depois a gente parte lá para o RH, né, para ver a questão da massa salarial, do número de vínculo, se ele está batendo com aquelas folhas que foram enviadas. Depois disso, a gente parte depois do RH, a gente já parte para a questão de aprofundar no tema. Em que sentido, né? Na parte da controladoria. Ué, mas controladoria, o que que tem a ver com isso, né? Quando a empresa ela vai enviar o evento, né? 1005 lá no e-social, ela determina um KENAI. Muito interessante. Se ela determina o KENAI principal da empresa e não o preponderante, ela também está Hum, pagando, ela também tá pagando taxa maior. Então a gente também tem que levantar esses dados e tem que aprofundar nesse tema. E pegar os últimos 3 anos, tá. Ivete, tudo que eu estou falando aqui, tá, do KENAI até os atestados, é possível, tá, é possível a gente recuperar, tem como a gente fazer a defesa, né, e mandar e falar: "Olha, a gente estava pagando o KENAI aqui preponderante X, o nosso público maior está nesse setor aqui, e a gente estava fazendo errado e tem como a gente buscar e enquadrar o KENAI preponderante da forma correta, tá. Você uhum. imagina, a gente falou daqueles cálculos, né. Você imagina se o KENAI, que a gente falou que ele está em 1 aqui, né.
Você imagina se esse KENAI que eu falei que estava em 1, a gente tivesse colocando ele lá como 3. Se em 1 a gente já pagou um montante de dinheiro, você imagina como 3. Você vê a diferença que faz de um para o outro? Com certeza, Ricardo. Eu aproveitar, né, que exatamente até então eu estava sempre te fazendo perguntas e muito curiosa, porque não é a minha função, né, dentro da empresa. No entanto, quando a gente presta serviço para as prefeituras, né, porque nós também atuamos, né, nos órgãos públicos, enfim, fizemos já muitos municípios aqui no estado do Rio Grande do Sul, e lá a gente consegue também, né, Ricardo? Só que, claro, não é para confundir o SAT com o FAP, tá? SAT não é FAP. Uma coisa não se mistura com a outra. E aí, Ricardo, nos municípios que a maioria também são de professores, eles faziam exatamente isso, do KNAI preponderante, né? Aí colocavam lá o professor risco máximo, e sendo que a maioria dos funcionários lá daquele município eram de professores. E aí o município, a vida inteira, pagando milhões. Imagina a folha de pagamento no município, Ricardo. Então, agora, estou falando do meu mundo, tive que me exaltar Não. aqui. E você tocou num ponto bom, né? Órgão público, né? A gente está falando de lucro real, lucro presumido, né? Mas o órgão público também é interessantíssimo para o FAP, né? Por quê? Porque o órgão público ele tem 2 regimes, né? Ele tem o regime próprio, né? Que é o regime sim. das prefeituras, e Uhum, tem o regime CLT, que foi esse caso que você acabou de falar, que é o regime geral da Previdência. sim. Se tem CNPJ, tem FAP, com certeza tem FAP, Ó, né? Então, assim, qual que é a diferença do regime próprio para o regime geral da Previdência dentro do órgão público? É que o regime próprio ele tem o regime dele, interno dele. uhum, É baixado uma lei, então é o regime dele, e eles são isentos de enviar para o E-Social os eventos 2210, 2220 e 2240, que são os riscos ambientais, tá? Existe um movimento em Brasília para que eles enquadrem também. Por quê? Porque tem muitas atividades dentro da prefeitura que ela expõe o trabalhador a riscos, né? sim. Então, quando ele é do regime próprio, por ele ter a própria, né, legislação, a própria lei, a própria emenda ou medida dele, ele não entra nessa questão do E-Social. Ele entra em todas as outras, menos nessa, tá? Os eventos dos riscos ambientais do trabalho, que é o 2210, 2220, 2240, o regime próprio ele não é obrigado a enviar, tá? Ele não precisa enviar. Agora, saindo do regime próprio e indo para o regime geral, é uma condição como empresa normal fosse, tá? Então, assim, a gente também tem muito trabalho em questão de órgão público, né? Uhum, Existem muitas dúvidas, por quê? Porque o órgão público muitas vezes não tem a área de SESMIT, a área de segurança do trabalho, né? Geralmente isso aí fica com a área de contabilidade ou área de RH, e sim. eles têm muita dúvida no enquadramento, né? Eles têm também grandes problemas com desligamento de pessoas, né? Porque Ó, quando eles desligam pessoas, eles têm que informar lá no evento do E-Social, e muitos deles não sabem que tem que fazer mandar esse evento, né, em 24 horas. em E, 24 horas. eles têm que mandar lá no evento do E-Social, a parte do desligamento, né? Tá, E muitos não mandam porque eles não têm conhecimento, eles não foram treinados, né? Então, assim, certo? existem também oportunidades no órgão público, ele não está isento não, tá? As Ainda bem que eu empresas, comentei assim, sem intenção, acabou que ajudando aí. Poxa, mas é bom, se tiver alguém de órgão público aí, já a gente também pode ajudá-los, né? com certeza. Ricardo, a gente, tu vai falando, né? E aí as ideias vão vindo, as dúvidas, que todos os dias a gente visita ou órgão público, ou empresa privada, ou pequeno, ou grande, ou gigante, né? E eu me lembro que no final do ano a gente te passou algumas empresas e ficou muito na dúvida que interno, não sei se a gente até pode comentar, sobre filantropia. Sim, 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 podemos. Então, na questão da taxação, né, do FAP, tanto o Simples Nacional como as filantropias, os clubes de futebol, né, e alguns lados da agricultura, ou seja, o CPF, né, as pessoas que não pagam a tributação, eles são isentos,
né? Então, as santas casas, a maioria que são filantrópicas, elas não pagam o SAT, né, no caso, que majora o FAP. Então, elas não têm o FAP. É outra briga também que tem em Brasília, né? Outro movimento que tem para que eles consigam rever, né? Toda essa questão de clube de futebol, de filantropia, né? E aí tem um detalhe: a filantropia, além de ela não pagar, quando ela entra para o SEBAS, né? Que é um instituto, ela consegue também um desconto a maior no pagamento dos impostos, que aí já não tem a ver com FAP, tá? Aí já é na questão de tributos mesmo. Tá. Mas esses daí eles estão isentos, eles não. Ah, sim. Mas eles têm que estar inscritos nesse SEBAS? Sim, as filantropias Mas, têm que estar escrito. mas todas estão já, você sabe? Tem uma ideia assim, se todas já estão? Então, Ivete, existem santas casas e hospitais que sim e outros não, tá? Uhum. Porque alguns não sabem ou não têm conhecimento Ou, que existe essa possibilidade de se filiar ao SEBAS, né? E de conseguir esse abatimento aí na questão do imposto. Que não tem a ó, ver com o FAP, né? Aí já é outra estrutura. claro. Não, É uma fica a estrutura dica, né? tributária. Muitos órgãos públicos, muitos hospitais, aí diretores de hospitais, eu convidei para participar nessa noite aqui, porque além de trabalhar na filantropia, também trabalham para outros setores privados, né? Então fica essa dica, né? Se muitos não Oh, sabem, olha aí, a ganharam a dica noite boa, né? só pela dica do Sebas. Eu tô cuspindo dinheiro aqui tem 40 minutos, Ivete. Pois então, é a nossa função aqui na Lobo, né? Tô Passar cuspindo dinheiro informação, aqui, 40 minutos. 40 minutos passando muita dica. Depois eu vou pegar os questionários, as perguntas que não foram respondidas com o tempo, né? A gente vai responder, com certeza vai ter muita pergunta, não só aqui no YouTube, né, no nosso canal, mas também no privado, mas com calma, devagar, a gente vai conseguir responder para todo mundo, Ricardo. Te prepara. Não tem problema. Ricardo, olha só, a gente falou do lucro real, do presumido, agora, graças a Deus que você lembrou de falar dos órgãos públicos, então, porque também é um setor que a gente ajuda muito, o agronegócio, então, para entender bem, só quando tem o CPF, se tem CNPJ, e ele pode ter e no presumido real. O agronegócio, ele tem uma especificidade, né? Ele tem uma tributação substituída, em alguns casos, né? Tá. Então, ele tem uma tributação de 0,8, né? Que ele já paga durante a questão dos tributos lá que ele paga mensalmente, né? E o Uhum. produtor rural, ele já paga também, no comércio, né, das frutas, das verduras, 0,1, que é uma tributação também direcionada aos tributos ali de nota fiscal que ele gera. Então, esses não têm FAP, né? Agora, quando a gente parte para o agronegócio, CNPJ, lucro real, lucro presumido, aí ele já entra nessa questão da taxação do FAP. Sim, E isso aí aí já. eu não tinha, É, eu acho, né? Imagino que não tinha sido tão claro, mas agora sim, eu acho e melhor. eu vou te falar, viu, Ivete, eu já trabalhei com uma empresa do agronegócio e assim, o valor assim é muito grande. A Dependendo do gente faturamento, é muito grande, né? O responsável lá, o tomador da decisão, ele não acreditou, não. Mas deu certo, graças a Deus deu certo. Ai, que bom. Ricardo, falando em dar certo e não acreditar, tem muito empresário que a gente atendeu, né? Muitos aí do agronegócio, é a nossa paixão, né? O meu xodói de alguns colegas aqui, o agro, né? A gente fica com uma dúvida muito grande em relação a buscar dos últimos 5 anos, claro, no geral, né, para todo empresário. Mas, por exemplo, do agronegócio, né, os grandes tributaristas, advogados dessa área, eles ficam nas capitais, né, e nós temos muito essa dificuldade de conseguir visitar algumas fazendas e fazer com que eles entendam
que tributaristas normalmente eles não vão morar, né, no interior ou botar seus escritórios, porque a estratégia, né, todo mundo vai para Porto Alegre, todo mundo vai para São Paulo, então a estratégia, né, geograficamente falando, para atender um número maior de empresários, por isso que eles não se instalam no interior, porque o interior, cada fazenda que eu visito lá vou citar só alguns nomezinhos, né, só bem pouquinho, né, senão vão dizer que eu esqueci do restante, mas Ibirubá, Cruz Alta, Passo Fundo, naquela região ali onde a gente visita muito, entre uma cidade e outra, até conseguir visitar 4, 5 empresários, tu tem que andar quilômetros. Na capital, tu anda quadras, né? E tu consegue atender todo mundo. Então, só dando uma explicação, se não achar, não, a Ivete está exagerando aqui. Mas, assim, os escritórios ficam em Porto Alegre, e você também não fica aqui em Porto Alegre, né? Quem fica sou eu, né? E alguns outros, a maioria dos nossos colegas aí é a nível Brasil, você fica em São Paulo. Então, assim, a minha dúvida, quando um cliente vai fazer esse levantamento, nos contrata para fazer esse diagnóstico, né? Claro, não vou explicar tudo aqui, né? Não é o nosso intuito, né? Mas existe a possibilidade de você fazer isso online, fazer esse atendimento online, dar as orientações e capacitar essas pessoas lá na fazenda, por exemplo, de Cruz Alta, vou chutar lá Cruz Alta e Birubá. Não, dá sim, ô, Ivete, porque os dados iniciais, né, para a gente poder fazer o levantamento primário, né, a gente consegue, folha de pagamento, uma gestão de atestados, isso a gente consegue por e-mail, né? O trabalho vai ser pegar tudo e conseguir tabular tudo e entregar, né, para o tomador de decisão, falar, ó, o nosso problema está aqui, a gente tem que atacar aqui. E o segundo ponto, que é a questão do treinamento, esse daí não dá para ser online não, esse daí tem que ser presencial, né. Uhum. Muitas vezes a gente vai aplicar algumas técnicas, né, voltada para a gestão de saúde e segurança do trabalhador, para que isso permeie na empresa, né, Claro. que o conceito nosso não é vender que a gente consegue buscar, consegue reaver, não, é ensinar realmente as empresas a trabalhar certo, né. O nosso Uhum. conceito é esse. É lógico, a gente vai ter o nosso trabalho ali, a gente vai ter o nosso trabalho, né. Só que depois, a gente não vai ficar a vida toda lá, né, Não tem como. depois a empresa ela tem que caminhar com as próprias pernas. Então Sim, quanto a isso é bem tranquilo, tá. voltando lá ao início da nossa fala, né? Tem que cuidar do trabalhador, né? É o nosso maior bem. Então, se a gente tem o conhecimento, foi contratado para estancar essa sangria, a gente costuma falar no direito tributário, na parte fiscal aqui dentro da empresa. Então, também vale aqui para a folha de pagamento, né? Para o SAT, RAT, que agora Sim. nesse caso é o FAP. E o ideal sempre é estancar e fazer com que a empresa ou quem gerir aquela empresa ela entenda como fazer para não continuar errando. Sabendo e deixando muito bem claro isso, a outra pergunta que muitos me fazem, tá? Para trás, Ricardo, é só via judicial, os últimos 5 anos, que é a questão da prescrição civil, né? É os últimos 5 anos, só que pode buscar, né? Se puder buscar, e como que daria para fazer isso? Claro que tem que ter documentação, enfim, discorre um pouco sobre isso, por favor, bem brevemente, se possível. Sim, os últimos 5 anos é possível sim buscar, né, como eu mencionei para você, a gente precisa ter provas, ter evidências, né, para a gente poder cruzar as informações com a lei, né, com a literatura. A gente não consigo colocar assim: "Ó, eu acho que foi pago a maior", não consigo fazer isso. Eu tenho que citar a literatura, eu tenho que informar da onde que eu tirei aquela informação, baseado como que eu cheguei naquela informação, tá aqui a evidência, e eu monto um arcabouço de defesa, né, depois um advogado com juridiquês, ele precisa, né, finalizar ali a defesa, né, mas a maior parte eu consigo aplicar baseado tanto na lei do regime geral da previdência, como na instrução normativa da Receita Federal, né, no CRF, no Conselho Regional de Medicina do Trabalho, também a gente consegue. E a gente entra em meio judicial, por quê? Porque o FAP, todo ano, em setembro, né,
todo ano em setembro, ele já apresenta a alíquota do próximo ano para a empresa. Então, quando chega no dia 30 de setembro, a empresa já sabe quanto que ela vai ser taxada no próximo ano, né? Lembrando que o FAP de 2022, ele é um FAP de 2020, 2019. O FAP de 2023, ele é um FAP de 2021, 2020. Ele é sempre há 2 anos para trás, tá? Ah, sim, isso É, também. e aí o que que acontece quando você falou de buscar em vias judiciais? Porque o período que eu tenho para fazer essa defesa é de 1 a 30 do 11 do ano vigente. Por Hum, exemplo, em 2023, eu não concordei com algum benefício previdenciário que foi dado para o meu empregado. Então, chegando lá de 1 a 30, eu posso contestar, tá? 1º até 30 de novembro. Isso, Tá. eu posso contestar administrativamente, tá? Dentro do site da Receita. Agora, você vai ser respondido em quanto tempo? Você não vai ser respondida, tá? Então, qual que é a orientação? Entrar com mandato de segurança, né? Dizendo, olha, eu estou aqui, eu não concordo com isso aqui, por quê? Para você não ser taxada naquela tributação errada, que não tem Uhum. nexo técnico, né? Então Mandado de segurança. você já entra com mandado de segurança para eles não cumprir aquela taxa, para você não pagar aquela taxa, né? E ali eles vão acatar a decisão baseado em todo o histórico, em toda a defesa que a gente vai fazer. Agora, Sim. referente aos últimos 5 anos, se a gente tiver evidências, se tiver tudo muito claro, se tiver tudo dentro da lei, Ivete, é 99,9% de chance de êxito, tá? Sim. Uhum. Não, isso que é bem importante a questão do mandado de segurança, né? Para a segurança, literalmente, né, do empresário saber que cabe, né? Essa questão. Isso tudo É depois a porque, gente vai. Ivete, só te cortando, é porque, assim, na verdade, você não pode entrar direto com o mandato, né? Existe a condição de você solicitar a defesa administrativamente. Como a gente sabe que eles não vão responder, né? Então a gente Uhum, já entra com o mandato, por quê? Porque a gente quer tirar aquela taxação do FAP, a gente não quer pagar, porque sim. a gente tem prova que a gente não concorda com aquilo. Entendi. Agora ficou um pouco mais claro. E daí depois também, se o pessoal tem dúvidas em relação a isso, a gente pode chamar o jurídico, né? E aí o jurídico também responde esses questionamentos, né? Como É um trabalho em conjunto, né? É a um gente trabalho em tem que conjunto. somar, claro. Ricardo, eu acho que eu não sei se tu tens mais alguma colocação, as dúvidas todas que eu tinha e que eu busquei durante quase um ano aí visitando os clientes, mostrando para eles que eles têm essa possibilidade. Eu juntei esses questionamentos todos para fazer essa live nessa noite, para ficar mais claro, né? E para eles também, a qualquer momento, vir aqui e nos ouvir novamente. Não sei se tem mais alguma novidade dos últimos meses aí. Se eu não me engano, você comentou da gestão do SST. Tu quer botar um pouquinho mais dessa questão aí para esclarecer aí para a gente finalizar, que já são 53 minutos que a gente está falando aqui. Não, eu já abordei, Ivete, o tema da gestão, quando eu falei lá do E-Social, do LTCAC, Uhum, do FACET, do A7. Eu acho que, para finalizar, eu acho que a mensagem, né, que eu quero deixar, tanto para o tomador de decisão, como para o contador, para a pessoa de RH, né, é que, assim, as áreas elas têm que trabalhar em conjunto. Segurança, RH e contabilidade. Porque agora não tem mais como fugir, né? Agora a Receita Federal é a lei maior do país, né? E muita gente ainda não caiu nessa realidade, né? E às vezes, conversando com colegas, né? Até em discussões técnicas, aí o colega fala, ó, mas naquela lei lá do Ministério do Trabalho fala isso. Eu falo, meu amigo, uhum. o que a lei maior do país é a Receita Federal, cara. Entendeu? Então você tem que cumprir, não tem como você ir pela lei, né, existe lá a lei do INSS, não tem como você ir nem pela lei do Ministério do As Trabalho, não. decisões do CARF são tudo, né? Nós Exatamente. também na questão tributária, né, fiscal também, a gente sempre bate nessa tecla, né? E não adianta interpretar isoladamente, né, a legislação, ela não vai funcionar, não vai dar certo. O que a Receita entende, as soluções de consulta dele é que vale
porque às vezes tu entra com, não quer buscar administrativamente com base nas decisões lá do CARF, né? E aí acabam tentando judicialmente buscar esses créditos e não dá certo, tem os custos e acaba até sendo negando, né? Eles negam lá o nosso pedido. Então, não pode ser Mas, isolado mesmo, tem que ser as mas decisões do para campo. isso. Mas para chegar, o Ivete, lá no CARF, primeiro a Receita vai te enviar lá o auto de infração de obrigação acessória. A partir do momento que você recebe esse auto, ela já está te informando que tem algo errado ali, né? Se é acessória, ela está falando, ó, tem alguma coisa aí no teu quebra-cabeça que não está fechando. Depois ela vai te mandar um auto de infração, né, de obrigação principal. A partir do momento que você não cumpre esses dois, você já vai direto para o arbitramento, que é lá no CARF. E aí você já não tem mais direito de defesa, né? E aí. Aí é só pagar o que, o que a Receita vai determinar, porque é um arbitramento, né? Cumpra-se, né? Cumpra-se. Aí não tem mais o Cumpra-se, que fazer, né? certo. Então, O por isso ideal que sempre é prevenir, né, Ricardo? é prevenir, né? O A ideal sempre é prevenção. prevenir. É. E assim, a gente tem muito assunto para falar, mas já está dando uma Nossa! hora, né? A gente também não falou ainda da parte dos terceiros, né? Do Cadastro É. Nacional de Obra, do Cero, né? Tudo isso é Receita Federal, tudo isso é FAP, tudo isso é taxação, é tributação, mas a gente prepara um novo momento para falar Por sobre isso, favor. que é um assunto muito importante também para as empresas, tá? Precisamos, é um dos clientes que a gente atende bastante também. Os valores que eles pagam também é muito alto, os riscos, né? Folha de pagamento, serviços, né? Nossa, se uma indústria, um comércio que a gente atende todo dia, a folha de pagamento é alta, imagina o prestador de serviço, né? Nossa! Tem muita Então, oportunidade aí. por favor, vou te convidar para a próxima. O bate-papo foi bem gostoso, bem tranquilo. Espero que a gente tenha trazido muito conhecimento, né, para vários setores. Nosso dia a dia mais aí é o comércio, as autopeças, mecânicas, que eles, na maioria, estão no Simples Nacional. Então, no ano de 2023, a gente resolveu ampliar, né, e atender essas empresas do lucro real, presumido, e o agronegócio, e eu decidi aí fazer a primeira contigo, né, que bem curioso, essa parte assim rara, mas muito raro mesmo. A gente pesquisa muito, né, no mercado e poucas consultorias conseguem, além de fazer a recuperação tributária, o planejamento tributário, também levar esse conhecimento da questão da folha de pagamento, dos terceiros, enfim, né? Então a gente queria e quer todos os dias ampliar o nosso serviço e levar o máximo, né, de conhecimento para esses empresários e o mínimo de carga tributária e taxas, enfim, porque Brasil, não só o Brasil, mas enfim, nós estamos aqui neste momento, então vamos falar só do nosso país. A taxa é muito alta, não é segredo, a complexidade é muito grande, tem que ter um advogado que tenha um mínimo de conhecimento na contabilidade, né, que a gente tem, né, esse pessoal aqui dentro. E aí, para agregar, né, temos o Ricardo Sampaio, que pode disponibilizar, depois eu posso dar o e-mail, passar ali no link na descrição, o teu e-mail, as tuas redes sociais para eles te seguirem. Sigam lá também a Lobo para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui a gente traz muita informação, né? Claro que a gente presta esse serviço, né? É o nosso dia a dia aqui dentro da empresa, mas no máximo que a gente puder trazer de conhecimento ou até mesmo alertar para as pessoas estudarem um pouco mais, é importante, né, Ricardo? Sim, ô Ivete, eu agradeço aí, né, fazer a primeira live. Olha só como é que eu Que posso honra! falar assim, né, que honra, né, que você me deu. Eu acho que a gente conseguiu abranger bem o tema, né, conseguimos falar aí bastante coisa sobre o FAP e assim, muito vai se ver na prática, né. Na Falando, prática. falando, a gente está cuspindo dinheiro aqui, mas o dinheiro não está caindo na mesa de ninguém, né. O ideal Não! é a gente fazer e recuperar e mostrar: "Ó, aqui é possível", Mostrar. né.
sucesso, ó, esse cliente, aquele cliente, né? A gente tem esse costume aqui dentro da empresa sempre pedir um depoimento, tirar uma foto com o cliente, até para as pessoas poderem ligar para ele, perguntar, porque o rosto ninguém esquece, né? Ligar, confirmar, ó, o Ricardo, a Ivete lá, os colegas, eles fazem um trabalho de recuperação e perguntar como é que foi a abordagem, se concluiu com êxito mesmo, né? Isso é importante. Então, nos E eu acho que, acompanhem lá. eu acho que o importante de tudo, Ivete, só para finalizar, é a transparência também, né? Transparência. A gente nunca vai prometer algo que a gente não consiga cumprir ou que a gente não conheça, né? Ou Isso menos, né? isso eu já Prometeu mais, deixei, entregar isso eu menos. sempre deixo claro para as pessoas, né? Ninguém está Uhum. aqui para fazer mágica nem para vender facilidade. A Não. gente está realmente para fazer a coisa séria. Mágica não existe ainda, né? Por enquanto, não. Mas profissionalismo pode contar conosco, né, Ricardo? Sim. Dúvidas, então eu vou passar ali o e-mail do Ricardo e vocês podem também sempre fazer os questionamentos ali que conforme o nosso tempo, né, a gente vai respondendo aí com o máximo de clareza, né, e agilidade. Ricardo, uma boa noite para você, né, uma boa noite para os nossos clientes, veio contador, veio parceiro, advogados aqui hoje de noite nos prestigiar. Obrigada a todos que ficaram uma hora, um pouquinho mais de uma hora aqui conosco e espero ter clareado bastante essa questão do FAP e estamos à disposição, né, Ricardo? Sim, pode contar comigo aí, Ivete. Todas as vezes que alguém tiver dúvidas aí, eu sempre vou estar à disposição. E vamos preparar a próxima live já, que tem muito assunto ainda Logo, para falar. rapidinho. Tem mais dinheiro para cuspir aí. Muito, 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 mas vamos devagar, em doses homeopáticas, né? Para não assustar demais o povo. É. Muito obrigada mais uma vez, Ricardo. Tchau, tchau. Boa Muito noite. obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.